Quem está presente aí? O Daniel. Vinícius. O Jean. E Jonathan. Jonathan, você foi muito eficiente, hein, Jonathan, com o trabalho do vídeo. No mesmo dia me mandou tão bonitinho. Parabéns, hein? Jonathan Lucas, e só os quatro. Espera mais um pouquinho, pessoal, entrando, enquanto isso eu vou conversando com vocês. Pessoal, então, para quem não fez ainda a atividade do vídeo, tá? Aí vocês lembram de fazer hoje para enviar no e-mail, tá? Que foi a atividade da aula passada. Então, Jonathan, fiquei muito contente, porque na verdade nós passamos algumas atividades para horário de aula, né? Mas o pessoal sempre costuma deixar para depois. Se vocês utilizarem todos os horários de aula certinho para fazer as coisas, às vezes não fica tão pesado, porque além do horário de aula, quando vocês têm live, aula ao vivo, sempre tem que pegar um outro momento do dia para fazer atividades, trabalhos, estudar. Eu sempre falo que aula é uma parte só, e sempre é uma pequena parte, que sempre a gente tem que buscar depois, estudar além das nossas aulas. Igual na escola não tinha as tarefas para fazer, então além do horário de aula, estudar a parte. Seja estudar fazendo um trabalho, uma tarefa, estudar para uma prova, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho o outro pessoal entrar, tá? Aí a gente já começa. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre corrida de revezamento. Esperar um pouquinho, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente quiser perguntar, aproveita, tá? Se tiver com alguma dúvida em relação à atividade também, quem não fez ainda. Se quiserem, aproveita o momento, tá? Só tem 4 alunos aí, então vou aguardar mais um pouco. Gente, só aproveitando que você está aqui, só para lembrar que sempre que vocês participam de aula, é contado presença, tá? Como se fosse no modo presencial mesmo. Ou, por exemplo, a semana passada não teve live, mas tem atividade. Então, o aluno fez atividade e tem a presença do dia, tá? Só para localizar vocês, lembrar disso. Bom, acredito que os professores já tenham falado isso para vocês também, né? Nove sete já? Já possível? Cadê o povo? Vou mandar mensagem lá no grupo. Isso. Bom, então eu já anotei o nome de vocês 4 aqui, tá? Opa, Verusca. Ai, que bom que chegou mais alguém. Estamos em 5 alunos agora. Bom dia, Verusca. Isso. Isso. Cadê o outro pessoal usando a câmera, mostrando as carinhas de sono nesse tempo de chuva? Pois era, para nós estar dormindo, né? Gente, eu fui dormir quase 1 hora da manhã. Estava trabalhando. E eu gostaria muito de ter ficado na cama até mais tarde, mas infelizmente tive. Não, felizmente, né? Porque enquanto a gente tem emprego, tem função, tá bom, dura se não tivesse. Levantei antes das 7 horas. Levantei daquele jeito, um zóio aberto, o outro fechado, né? Até despertar.
Tá um tempo bom para ficar na cama, né? Tomar uma sopinha. Hoje tá bom uma sopa. Bom, então vou começar com vocês estão no horário, né? Então vamos seguir isso, tá bom? Então, pessoal, estava aqui falando com os meninos, Verusca, lembrando, né, da aula passada, e nós não fizemos live, e foi mandado a atividade para vocês gravarem um vídeo com os educativos. Opa, mais um, Lucas. Vou anotar aqui. Bom dia, Lucas. Lucas Ria. Então, gente, aula passada, né, foi pedida essa atividade, nós fizemos a parte prática na semana retrasada dos educativos, exercícios, a gente também chama de exercícios coordenativos, enfim, são trabalhados no atletismo, tá? Fizemos 5 exercícios na prática e foi pedido para vocês escolherem 4, ou se quisesse fazer um outro, por exemplo, tem um pessoal aí que já é mais íntimo do atletismo, que já treinou, ou se quisesse fazer um outro, professor, eu conheço um outro educativo, posso fazer? Pode, mas eu pedi para vocês escolherem 4 educativos, né? Escolher 4, executar e falar o que está fazendo, né? Dei o exemplo, né, no vídeo. Vou fazer o skipping, vou fazer o Ampersand, o rope, uma corrida saltada, que seja, né? Até durante a aula, o Jean demonstrou uns outros exercícios que ele costuma fazer em treino, nos dias de treino dele. Então, para quem não fez, pessoal, vocês lembram, tá? Que foi a atividade da aula da semana passada, para vocês realizarem isso hoje, tá? Para enviar. Teve aluno que postou no YouTube, né? Tem aluno. Teve uma outra turma que eu passei um trabalho com vídeo parecido com o de vocês, só que outro conteúdo. E daí vários alunos postaram no YouTube. Aí, na hora de me mandar, até mandei no grupo para vocês um exemplo de uma aluna do segundo ano. Põe no arquivo do Word, igual o trabalho vocês fazem normal, coloca o nome de vocês, coloca lá um título e envia o link, né? Em arquivo de Word, no e-mail. Teve aluno que não, teve aluno que mandou o vídeo normal, assim, mais simples, como anexo. Não tem problema, isso fica a critério de vocês, da forma que vocês preferirem, tá? Me enviando no e-mail tá tranquilo, seja o link pelo arquivo do Word ou anexo no e-mail. Às vezes o vídeo é um pouco grande, eu não entendo muito essa questão de tamanho, de arquivo, de anexo, mas aí é só mandar pelo Google Drive que vem normal. Igual eu envio para vocês, muitas vezes eu vou enviar vídeo para vocês do conteúdo, e às vezes o vídeo é um pouco pesado, ele vai pelo link do Google Drive, né? Então envia da mesma forma, tá? Outra coisa que eu estava falando. Então, por exemplo, a aula passada não teve live, só que a atividade feita, ela vale a presença. Então, assim, teve aquelas semanas que vocês não tiveram live, só que vocês tinham uma tarefa, tinham um trabalho, então a presença é garantida, a frequência de vocês, no caso, né? Então, conforme seja live, seja uma atividade que vocês estão desenvolvendo, a gente vai anotando tudo, porque isso é tudo garantido a presença, de modo não presencial, né? Que a gente fala, no caso, são as atividades remotas, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a corrida de revezamento, tá, gente? Então, hoje não vai ter nada prático, nós vamos ficar só por aqui mesmo, tá bom? Eu vou colocar para reproduzir a minha tela agora. Isso. Apareceu, gente? Ok. Isso. Pessoal, então vamos começar, né? Hoje é um pouco um foco na corrida do revezamento, que é a prova em equipe do atletismo. O atletismo, eu falei, teve um dos primeiros vídeos, eu gravei um vídeo pequenininho para vocês, lá no começo, né, do nosso trabalho da disciplina, e eu falo no vídeo sobre a disciplina, sobre o atletismo dentro das diretrizes curriculares, que é um documento norteador da disciplina de educação física na escola. E nesse vídeo eu falo que o atletismo ali nas DCEs, a gente chama de DCEs, é que eu imagino que vocês ainda não conheçam, que vocês ainda não tenham estudado esse documento, né? As DCEs, Diretrizes Curriculares Estaduais.
E o atletismo ali dentro das DCEs como esporte, ele está caracterizado na parte de esporte individual. E às vezes o aluno questiona, professora, mas você ensinou a corrida de revezamento, que é uma prova em 4 pessoas, em uma equipe. Sim, é uma prova feita em 4 pessoas em equipe. Só que se vocês pegarem lá na DCE, é tido como esporte individual, tá? Então, por exemplo, lá nas diretrizes tem o tópico, o conteúdo esporte. O esporte, ele pode se dividir em esportes coletivos, esportes individuais, esportes radicais, tá? E o atletismo dentro das diretrizes curriculares estaduais é tido como esporte individual. O que são essas diretrizes? É um documento, a gente fala documento norteador da disciplina de educação física dentro da escola. Assim como tem a DCE de português, a DCE de matemática, a DCE de geografia, tem de todas as disciplinas, tá, gente? Eu acho que eu nunca mostrei para vocês, ou eu não me recordo de ter mostrado. Alguma vez eu abri esse documento aqui para mostrar para vocês, onde que tem o atletismo nele? Não sei, eu acho que não. Alguém lembra se eu mostrei isso ou não? Eu acho que não, né? E vocês também não começaram a estudar nada disso, nenhuma disciplina. Não ouviram falar ainda? DCE, a gente chama Diretriz Curricular Estadual. Vocês já começaram a estudar sobre isso? Vocês lembram? Fala comigo. Oi? Eu não. Eu também não. Não? Ah, então tá bom. Eu tô perguntando para a gente se localizar, porque de repente eu tô falando de uma coisa, às vezes vocês já começaram a ver, às vezes não. E na minha época eu não me recordo em qual disciplina que foi passado para a gente, né? Porque isso é importante, lá na frente vocês vão estudar sobre isso, gente, que quando vai para a escola, vocês têm que seguir certas coisas, né? É igual, por exemplo, nós temos a disciplina, a gente não tem que seguir uma ementa da disciplina. Então, no atletismo, lá na ementa está falando que vocês vão estudar sobre corridas, que vocês vão estudar sobre saltos, sobre uma pista de atletismo, né? Então, tem esses documentos dentro da escola também, tá? Então, é isso. É porque eu estou ressaltando, porque depois vocês vão ver lá que está como esporte individual e o aluno questiona. Ah, mas o revezamento é uma corrida em equipe, a prova em equipe, né? Então, gente, começando a falar aqui do revezamento, a gente vai iniciar estudo das provas em que o atletismo ele deixa de ser uma atividade individual e ele passa a ser executado com a ajuda direta de outros corredores. Então, na prova do revezamento, a técnica da corrida é a mesma vista anteriormente, executada pelos velocistas, que a gente fala. A particularidade dessa prova é o quê? É que a particularidade ela está na passagem do bastão de um atleta para o outro, tá? Vocês podem reparar nessa imagem que a atleta está com o bastão na mão e ela está no bloco de saída, tá? Saída aqui, ó, no bloco. Gente, se tiver alguém mandando mensagem querendo entrar, tem alguém avisando que está com problema na internet. Ué, ô, Jonathan, você que me mandou mensagem aqui? Ou não? Ou é outro Jonathan? Falando que tá com problema na internet. Jonathan, você tá aí? Algum aluno me mandou mensagem, só não sei se é o mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Ó, antigamente, eles utilizavam tochas no lugar dos bastões. E era disputado em tempos da Grécia Antiga. Então, na verdade, o revezamento é uma prova bem antiga. Só que ao invés de utilizar o bastão, eles utilizavam uma tocha. E as provas 4 por 100 que a gente fala e o 4 por 400. Elas são disputadas pelos homens nos Jogos Olímpicos desde 1912. Tá, mais antigo. Já as mulheres, elas começaram a disputar depois. Então, na verdade, a primeira aparição das mulheres em Jogos Olímpicos no atletismo, ela foi em 1928, que nós já vimos isso lá atrás em aulas anteriores. Só que o que aconteceu? As mulheres primeiro começaram a competir a prova 4 por 100 metros, e só em 1928. E só depois, em 72, que elas passaram a disputar essa prova 4 por 400. Então, demorou bastante. Já os homens, eles disputam as duas provas desde o começo do século aí, em 1912. E a única prova realizada por equipe no atletismo, o revezamento. Então, a corrida de revezamento são o quê? São provas disputadas por 4 integrantes, 4 pessoas, os quais eles deverão correr distâncias equivalentes.
Então, uma parte do percurso, tá? Isso é equivalente a cada atleta, isso é dividido, tá? Então, ainda que haja outras provas, as mais conhecidas disputadas por homens e mulheres são essas duas provas, que a gente foca especificamente nelas, provas olímpicas, 4 por 100 e 4 por 400. A corrida do revezamento, gente, ela é disputada entre equipes, como já foi falado, e que devem manter os seus corredores em posições pré-estabelecidas dentro da pista, que é chamada zona de passagem. Então, esses atletas estarão ali posicionados, certo? Então, o atleta vai dar a largada, vai sair, vai fazer uma parte do percurso. Logo à frente, já tem o companheiro, o outro atleta da equipe, esperando para receber esse bastão. Então, na imagem aqui, onde está em preto, é onde a gente destaca esse espaço para fazer essa passagem do bastão, tá? Então, aqui é só nós imaginarmos que a pista de atletismo ela é dividida em 4 partes. Imagina assim, a pista como um todo, divididos em pedaços ali. Uma parte do percurso, um pedaço para cada um, tá? Então, aqui é a zona de passagem. Nessa imagem, nesse desenho, essa partezinha preta aqui. Então, outra coisa a ser ressaltada é que além dos atletas, eu digo o segundo, o terceiro e o quarto atleta, né, estarem numa posição ali pré-estabelecida esperando o bastão, eles também têm que ficar atentos que tem um limite ali para essa passagem do bastão, tá? Tem que estar dentro de uma área específica. Então, no caso, o atletismo, ele tem vários implementos, tá? Então, cada um é peculiar sua prova. Se nós estamos falando da corrida de revezamento, o que é o implemento aqui nessa prova? É o bastão. Então, assim, os implementos do atletismo, eles são específicos para cada uma das suas provas. Se eu estou falando de uma prova de arremesso de peso, o implemento é o peso. Se eu estou falando de uma prova de lançamento do dardo, o implemento é o dardo, tá? Então, aqui no caso é o bastão. E o tamanho do bastão, gente, ele varia ali de 28 a 30 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro, tá? Então, dá para ver bem na imagem ali alguns exemplos dos bastões coloridos, tá? Dependendo da prova que é realizada, cada equipe tem uma cor e um número também. Dependendo das competições, no caso. Então, esse bastão de revezamento, ele deve ser um tubo liso, oco, de seção circular. Então, é um objeto cilíndrico, feito de madeira, metal ou outro material rígido, em uma única peça, cujo comprimento será D. Aí eu coloquei aqui o valor em metros. 0,28 ou 0,30 metros, convertendo aqui em centímetro, a mesma coisa, tá? Só para vocês verem, assim, a medida de outra forma. E o diâmetro externo, ele será de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. E pesar 50 gramas. Tem literatura aqui, tem um material que ele está falando que deve ter no mínimo 50 gramas, e tem um outro livro aqui que eu uso mais com vocês, está falando no máximo 50 gramas. Então, para não ficar essa coisa de mínimo e máximo, né, esse valor aqui, em torno, então, ele tem que pesar 50 gramas. É um objeto bem leve, tá, gente? Então, ele deve ser colorido de forma a ser facilmente visível durante a corrida, tá? Aqui, no caso, esse indivíduo está com o bastão na mão, está fazendo a passagem para esse outro atleta aqui, que já está posicionado com o braço para trás e com a mão aberta esperando. Então, também nós vamos falar sobre diferentes tipos de passagem desse bastão. Tem algumas técnicas específicas para isso. Jean, você está por aí, né? Você faz o revezamento, a equipe, vocês têm uma técnica específica que vocês sempre utilizam ou vocês já variaram aí na técnica de passagem do bastão? A gente sempre procura treinar a mesma coisa. A mesma coisa. Qual tipo de passagem vocês utilizam aí? Passa por cima, por baixo? Ou vocês chamam por outro nome? Às vezes tem... A gente... Quando vai passar... parecido com esse da foto? Não dá para ver muito bem, né? Não sei se a imagem está pequena. Eu vou passar mais à frente algumas opções, aí depois você vai tentando identificar melhor, tá? Porque, tem a passagem visual e a não visual, né? Tem essas duas formas. A visual, o atleta que está esperando, ele está lá, olhando ali para o atleta que está chegando.
E a não visual, eu só posiciono a mão e espera. Aí o sinal não é por olhar, por visão, é por audição, porque o de trás dá um sinal que está chegando, uma palavra, um som agudo. Aí, como vocês fazem alguma coisa nesse sentido, Jean? Comunicação ali? Você Sim, escuta? sim, no 4%, no 4% a gente tem Isso, exatamente. esse Que é uso da mais voz. rápido, é uma prova mais veloz, no caso, 4%. Aham. Né? Então, gente, ó, um bastão, ele deve ser usado para todas as corridas de revezamento, ele deverá ser carregado na mão durante a corrida. Então, o que torna essa prova diferente das outras, o que é peculiar dessa prova, é que esse bastão deve ser usado para todas as corridas de revezamento. Não existe uma corrida de revezamento sem um bastão. E deve ser carregado na mão durante a corrida. Não é permitido aos atletas o uso de luvas ou a colocação de material, substâncias, alguma coisa diferente ali, a fim de obter uma melhor pegada no bastão, um melhor resultado, né? Então, nada assim é diferente. E se derrubado, então se o atleta derrubou o bastão, ele pode ser recuperado pelo atleta que derrubou. Só que a gente vai falar também, não é assim, de qualquer jeito que isso acontece, né? Também não pode interferir na outra equipe. Então, o atleta ele pode deixar a sua raia para recuperar o bastão, desde que ele não encurte a distância a ser percorrida, porque de repente esse bastão caiu de um jeito que ele foi assim para frente, em direção à corrida, né? E o atleta que derrubou, após recuperar o bastão, ele deve retornar pelo menos ao ponto ali onde ele estava com o bastão na mão, antes de continuar a corrida. Desde que esses procedimentos eles sejam adotados e nenhum outro atleta estiver impedido, a queda do bastão não resultará na desqualificação. Agora, se um atleta não obedecer isso, aí a equipe ela será desclassificada. Então, assim, por exemplo, o bastão caiu, você vai pegar e dar um empurrão no adversário ali. Não pode. Então, para as corridas de revezamento, gente, a passagem do bastão, que eu estava perguntando agora para o Jean, ela é o grande momento, tá? É o momento crucial ali. E por quê? Porque, de repente, uma caída de bastão, uma passagem errada, é onde vai perder ali uma colocação numa prova, né? E essa questão da passagem do bastão é muito treinada, é exaustivamente treinada pelas equipes. Porque a passagem mal sucedida, né, mal realizada, ela não, ou não acontecimento dela pode trazer resultados bastante penosos, como a perda de tempo, ou, no pior dos casos, a desclassificação da equipe. Então, os atletas treinam bastante específica essa passagem do bastão. Eu trouxe alguns vídeos para vocês perceberem de educativos disso. Então, a passagem visual. Gente, essa passagem visual, geralmente, ela é utilizada no 4x400, tá? É uma prova... Oi? Acho que tem alguém querendo entrar aí. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem mesmo, o Roderley. Tem o Renan. Opa, tem mais gente, que bom que o pessoal tá chegando. Bom dia, Roderley, bom dia, Renan. Meninos, nós estamos falando sobre a corrida de revezamento, tá? Então, vamos lá. O Renan. Renan, eu vi que uma notificação aqui no celular que você me mandou um e-mail. É o e-mail da atividade do vídeo? Não, professora. É que eu não abri, eu só vi lá, a notificação aparece o começo só da sua mensagem do e-mail. O que era? É o relatório da outra aula que eu não tinha enviado. Ah, o relatório? Isso. Ah, tá. Eu lembrei o pessoal no começo da aula, da atividade do vídeo, da semana passada, tá? Daí que a semana passada a gente não fez live, mas vocês tinham essa tarefa, daí eu estava falando pro pessoal que a gente anota a participação e garante a frequência de vocês. Aí fez a atividade do vídeo, garante frequência, tá? Mesmo que não tenha aula ao vivo, tá bom? Então é depois que eu lembrei para quem não fez para fazer. Deixa eu voltar aqui o nosso slide, então. Nós estamos falando sobre a corrida de revezamento. O que torna ela peculiar, diferente das outras, é a passagem do bastão. Nós temos aqui a corrida, estamos focando na 4 por 100, 4 por 400. Aqui nessa imagem, por exemplo, a zona de passagem do bastão. É um implemento utilizado nessa prova, é um
implemento cilíndrico, de comprimento ali de 28 a 30 centímetros. E entramos na parte específica agora da passagem do bastão, como passar esse bastão. Então, gente, aqui, então paramos nessa parte. A passagem visual. O que é a passagem visual do bastão? É aquele tipo de passagem que o atleta que está esperando para receber o bastão, ele olha para o atleta que está vindo. Ele vira. Então, se eu estou aqui posicionado, eu olho para trás, eu fico esperando, tá? Por quê? O 4 por 100 é uma prova um pouco mais cansativa do que o 4 por 400 é uma prova mais longa, um pouco mais cansativa do que a prova 4 por 100. A prova 4 por 100 é uma prova mais veloz, né? O 4 por 400, então, às vezes, o atleta que está chegando com o bastão, muitas vezes ele vem cansado, ele vem já descoordenado, e o que está esperando para receber, ele precisa, às vezes, tomar o bastão, virar e sair correndo. Então, ao que está esperando para receber, faz contato visual, tem que ter bastante atenção nesse momento, para não deixar o bastão cair, que é algo que pode prejudicar ali no momento da prova. Então, nesse último processo, tem que ter a certeza de passagem do bastão. Aqui, a certeza da passagem do bastão, ela é mais importante do que a velocidade. Isso na prova do 4 por 400, eu estou falando. E na passagem visual, o atleta que está esperando o bastão, ele olha constantemente para o atleta que está vindo lá de trás, que está chegando no momento da passagem. Aqui é uma foto de uma prova de 4 por 400. Aqui elas estão esperando, no caso. Aqui já realizou a passagem, basicamente. Então, o atleta que está esperando, ele olha para trás. No revezamento do 4 por 100 metros, as passagens geralmente são feitas de forma mais veloz e a passagem não visual, tá? Por isso, são executadas às cegas. O atleta, ele posiciona a mão, tá? Tem as técnicas ali, ele posiciona ali esperando o bastão que está chegando. O de trás avisa que está chegando ali. Dá um sinal ali via oral, né? Fala alguma coisa, um som agudo, dá um aviso. Então, bastante atenção à audição e posicionamento ali da mão que vai receber o bastão. Então, é importante salientar que o revezamento 4 por 100 é uma prova muito veloz. O atleta que recebe o bastão, ele não tem tempo de olhar para trás e perceber a chegada do companheiro da equipe. Então, é necessário treinamento muito intenso, específico disso, para que a passagem ocorra no momento esperado, para não deixar o bastão cair, por exemplo. Então, existem inúmeras variações ou adaptações da passagem não visual. Às vezes, tem nomenclaturas diferentes. A passagem do método francês, a passagem que é por baixo, passagem ascendente e descendente, mistura muita nomenclatura, gente. Às vezes, eu estou falando de uma nomenclatura, você viu de outro jeito, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Aí, Jean, olha aqui o que eu vou passar esses exemplos, tenta identificar como que na prática vocês costumam fazer daí, tá? Para contar pra gente. Ó, beleza. Tá? Ó, aqui a corrida não visual, por baixo e por cima. Olha aqui a mão de quem está recebendo, o bastão ele encaixou por baixo. Olha essa mão de quem está recebendo, o bastão encaixando por cima. Tá vendo a diferença? Essa mão aqui tá para receber. O que está trazendo, ele encaixa por baixo, de baixo para cima. E esse daqui é de cima para baixo, tá vendo? Então, aqui a gente chama essa passagem de ascendente, de baixo para cima, que é por baixo, e essa de descendente, de cima para baixo. Só que também tem outro tipo de nome. No livro que vocês têm, que já foi enviado, eles trazem outros nomes. O método alemão e francês também, tá? Isso daqui, o braço está posicionado mais para baixo. Não sei se dá para ver aqui. O braço, ele fica em diagonal para baixo. Não sei se está dando para ver meu braço. Fica mais para baixo, tá? Tem a passagem que o braço já fica mais para cima, aqui. Eu vou mostrar na imagem e no vídeo para vocês. Então, isso é treinado com a equipe. Às vezes, vai treinar método diferente para ver qual que a equipe se adapta melhor, tá? Aqui, por exemplo, estão vendo que o braço dela está bem para cima? Jean, vocês usam o braço bem para cima ou já inclinado mais abaixo? Igual aqui? Para cima, na altura do ombro. Então, é parecido com essa daqui? Sim. Ah, tá. Então, aqui, ó, ela não está olhando. Ela continua olhando para frente, tá? Isso certamente é uma prova 4 por 100. Então, aqui a passagem.
do jeito que ela tá. Às vezes tem um método também que eles chamam de método olímpico. Então, tem várias nomenclaturas, gente. Aqui o braço está mais acima. Percebam que o polegar dela está para baixo. Então, quando o atleta está esperando receber, os dedos unidos, polegar afastado, a mão aberta. Certo? Fica aqui, ó, esperando. Aqui, o braço já seria um pouco mais inclinado para baixo. Vocês vão ver no vídeo como eles fazem alguns treinamentos também, alguns exemplos de atividades. Aqui é o GIF. Ó, tá vendo que aqui o atleta já tá com o braço inclinado para baixo? Olha, observa bem. Bom, eu não sei se para você está reproduzindo direito, gente. É uma imagem de GIF. Tá dando para ver, certo? O GIF funcionando, um passando Sim. por outro, tá? Então, observa aqui, ó. Ele tá passando por cima ou por baixo? Olha bem. Por cima ou por baixo tá passando? O Jean não responde, quero que os outros respondem. Por baixo. Por baixo, exato. Então, isso daqui, ó, lembra essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Tá? No livro tem lá o método alemão. Então, assim, às vezes é mais fácil vocês visualizarem ali, ver na prática, do que ficar lembrando das nomenclaturas. Eu acho mais fácil trabalhar assim, ó, passagem por baixo e por cima. É que às vezes, de repente, o professor vai usar passagem ascendente, descendente. Aí o aluno olha, mas que palavra difícil, professora, do que você está falando, né? Ô, Jean. Cadê o Jean? Uhum. Eu acho que tem uma junção dos dois aí, não tem, não? O braço lá em cima com essa pegada aí, para baixo. Aqui no GIF tá bem para baixo, né? No caso. Olha, tá muito tá bem para baixo. Aqui tá bem para cima, ó. Nesse daqui tá bem para cima. Gente, eu, particularmente, nunca nem tinha aprendido a pegar um bastão com o braço para baixo e a técnica do alemão. Ah, sim. Ô, gente, igual eu falei, tem variações, às vezes, entendeu? Tem vários, às vezes, não, de repente, que eu não sei falar isso com exatidão, mas de repente, num outro país costumam mais de um jeito. Tanto que tem uma descrição aqui no livro que eles falam método americano, se eu não me engano. Então, assim, igual você falou, às vezes não conhece todos, só que tem variações. São variações de técnicas. É igual se você pegar lá um arremesso de peso. Tinha as técnicas do lançamento ali, e aí veio aquele Perry O'Brien, criou a técnica dele do jeito que ele achava mais fácil. Vai sendo renovado, as coisas às vezes vão mudando. São diferentes formas. Lembra que quando a gente viu o salto em altura, eu trouxe uma imagem com um monte de desenho, tinha uns que era até engraçado, a forma de passar pelo sarrafo. São diferentes formas, né? E vai vendo qual que é melhor. Então, aqui, gente, ó, a passagem do bastão, ela não pode ser realizada em qualquer lugar da pista. Então, tá lá, eu tô esperando o meu companheiro de trás trazer o bastão. Nisso, eu já começo a fazer uma corrida, ali começo a dar alguns passos para entrar em aceleração. E vou, ele não passa, e passou 30 metros esse bastão, eu não peguei esse bastão. Aí, tá desclassificado. Então, tem esse espaço delimitado de 20 metros. Aqui no GIF, é outro GIF aqui, ó, eu até destaquei em vermelho, para simular ali. Então, dentro desses 20 metros, o bastão tem que ser passado. Aqui mesmo, no GIF, nessa parte que eles realizam a passagem do bastão. Então... Ô, professora. Oi. Essa regra, atualmente, ela mudou. Mudou? Do tamanho do setor de passagem. Tá com 30 metros? Agora não tem mais essa parte de pré-zona, que no caso seria os 10 metros de aceleração. Sim. É só 30. E o atleta tem que ficar dentro da parte dos 30. Se ele fica antes dos 30, ele já é desqualificado. Se ficar antes aqui, você tá falando, né? Nos 30. 30 metros, são 30 metros de passagem. Sim, agora. Da normal. Pré-zona pra zona de passagem. E essa pré-zona não existe. No caso, ela ficou fazendo parte dos 30. Normal. A aceleração é feita dentro dos 30 direto. E o atleta inicia a corrida dentro dos 30. Se ele iniciar um pé, alguma pontinha da pé antes dos 30, fora dessa zona, ele já é desqualificado. Então, o atleta que está esperando o bastão para receber tem que estar especificamente dentro desses 30 metros. Dentro dos 30. No caso, essa linhazinha vermelha aí da esquerda, ela já estaria lá antes no slide. Ela já estaria bem para trás. 30 metros. E o atleta fica dentro desses 30 metros esperando para poder correr e fazer a passagem. Então, agora, ao invés de considerar 20, eles já estão considerando 30. Tem que estar ali dentro dos 30. É 30 direto já. Olha só. Jean, você chegou a fazer alguma prova antes da pandemia dentro desse padrão já?
Ano passado a gente fazia já tava valendo a regra. Ah, o ano passado já começou a fazer assim. Já. Ah, tá. Muito obrigada. Então, gente, aí, ó, nos atualizando, né? Tem essa passagem que o Jean falou, então que tinha, na verdade, assim, eram 20 metros e mais 10 metros ali dessa pré-zona que a gente fala, ou zona de aceleração. Então, o que ele está dizendo é que se tornou uma coisa só de 30 metros. Basicamente isso, né, Jean? E se o atleta não estiver ali dentro, é desclassificado. Então, supondo que o atleta que está esperando, ele esteja, vamos supor que tem 30 metros aqui, tá? Se o atleta estiver pisando aqui, já é desclassificado para fora. O slide sumiu, peraí. Isso. Obrigada, Jean. Agora é só um treino mesmo, é competição, nem previsão para ter competição, eu imagino, ou tem? Tem tempo a partir de outubro. Ah, mas vai demorar um pouquinho ainda, né? Você já está mesmo, acho que para a competição já, então. Oi? Você já está preparando, então, para essa competição em outubro? Já. Para mim, no caso, vai ser em dezembro, se eu não me engano. Onde que é a competição? Seria o Brasileiro Sub-20 em Cuiabá, Mato Grosso. E seria o Brasileiro Sub-23 no Centro Olímpico em São Paulo, capital. Uhum. Deve ser muito bonito lá, possivelmente um Troféu Brasil aí para fazer o revezamento 4x4. Ai, que bom. Em busca aí de umas medalhinhas, né? Se Deus quiser. Vamos torcer. Amém. Quando estiver perto, claro, avisa a gente aí, né? Eu mando mensagem, se quiser, se for ter transmissão, eu mando o link daí. Se quem quiser assistir vai poder ver todas as provas. Nossa, o Centro Olímpico em São Paulo deve ser coisa mais linda. É muito top. Né? Eu nunca fui num grande centro assim, eu me arrependo muito de não ter me organizado para ir nas Olimpíadas, porque a gente gasta tanto à toa, e como se diz, foi em casa o Rio 2016. E quando que vai ter de novo? Rio foi incrível. Né? Vai saber Deus. A próxima, a previsão é em Tóquio, eu acho. Né? Tóquio 2021. Que era para ser esse ano, né? No caso. Sim. Então vamos lá, pessoal. Apesar das particularidades técnicas das provas, igual eu falei para vocês, né? Que no 4x400 faz uma passagem visual, no 4x100 não. Então, apesar de diferenças técnicas ali, por exemplo, 4x100 é uma prova mais veloz, tem regras que são comuns a todas elas, a todas as provas. Por exemplo, para as duas, não é permitido nenhum tipo de saída falsa, né? Vai ser excluído da prova se o atleta sair antes do tiro da largada, não é permitido. A ordem de saída, ela será as suas marcas, prontos, e o tiro da largada, igual numa prova de 100 metros rasos, por exemplo. Lembrando, tá, gente, que são consideradas provas rasas também, o revezamento. Por quê? Porque não tem nenhum obstáculo. O atleta corre pela sua raia ali, sem ter nenhum obstáculo. Diferente da prova de barreiras, por exemplo, né? Então, é uma prova também considerada rasa, porque não tem obstáculo, apesar de passar o bastão. Então, é executado o quê? A saída baixa ali no bloco de partida, igual vocês viram na foto, lá num dos primeiros slides. Então, pelo primeiro corredor. O primeiro corredor, ele sai ali no bloco, mas os outros vão estar lá posicionados nas suas áreas específicas lá pré-estabelecidas, esperando pela passagem. A chegada de ambas as provas, ela é realizada no mesmo local das demais provas do atletismo, tá? Então, eu vou mandar vídeo para vocês. Tem vídeo que eu vou mostrar agora, tem outros que eu vou mandar também, como material de apoio de estudo. Assistam os vídeos. É muito bom, Ale, vocês estão ouvindo aqui, vendo o slide, mas o legal é ver mesmo o vídeo, a prova acontecendo, tá? E na largada de ambas as provas, as equipes elas serão dispostas na pista, respeitando o escalonamento das raias. Lembra que a gente viu sobre o escalonamento? Pela diferença ali no percurso, que quem está nas raias, as raias, conforme vai aumentando ali os números, 2, 3, 4, 5, 6, tem um prolongamento da pista, de todo o percurso total, então é feito esse escalonamento, que é a compensação ali, na questão da distância. E vence a prova cujo quarto corredor, que é o último da equipe, ultrapassar primeiro a linha de chegada, com o tronco, eles consideram a parte do tronco. Isso continua, Jean, imagino, tem que passar o tronco. Sim, de chegada, parte do tronco. Então, vamos revisando tudo, gente, Em todos os revisamentos, o bastão, aqui, ó, eu coloquei o que o Jean falou pra gente,
que já não está considerando esses 20 metros mais os 10 que a gente falava de pré-zona. Está considerando 30 metros como um todo, então vamos ressaltar isso. Olha só, quem está ali no dia a dia treinando sempre está mais atualizado. Então, já são considerados esses 20 metros ali. Nessa zona de passagem, o que é a zona de passagem, então? Pergunto para vocês, numa prova de revezamento, corrida de revezamento, o que significa zona de passagem? É o local, ali a parte específica, onde tem que ser realizada a passagem do bastão de um atleta para o outro. Então, o atleta ele deverá segurar o bastão durante todo o seu percurso e quem derrubá-lo deverá pegá-lo para dar prosseguimento à passagem. Lembrando, desde que não interfira ali no andamento da prova, ou ganhe uma compensação. A queda do bastão, desde que não atrapalhe outros competidores, ela não implica na desqualificação da equipe. Então, aqui uma imagem para feedback, ó, corrida de revezamento, as duas, 4 por 100 metros, 4 por 400 metros. 4 por 100 é considerada mais veloz, realizam passagem de bastão não visual. 4 por 400 a prova um pouco mais longa, um pouco mais cansativa, realiza geralmente passagem visual. Equipes de atletas ocupam uma raia apenas, e aqui a troca de posse do bastão. É todo o revezamento aqui, resumindo, nessa imagem. E tem o revezamento na escola. De que forma a gente poderia trabalhar? Aqui tem algumas sugestões, gente. Por exemplo, aqui a sugestão da atividade. Dividir os alunos ali em 4, equipes de 4 ou mais alunos, porque lembrando que a gente trabalha na escola com turmas muito numerosas. Executar a corrida de revezamento, oferecendo a esses alunos a possibilidade de estabelecer algumas táticas de comunicação ou de passagem do bastão, os próprios alunos proporem alguma coisa. Jean, ali no dia a dia de vocês, na comunicação para a passagem do bastão, como que vocês fazem? Uma palavra, um grito? Como que funciona? Tipo assim, o professor ensina a pegar quando vai fazer a passagem não visual, a falar a palavra vai, né? Gritar assim. No vídeo aparece, vários vídeos que eu peguei também, vai. Então esse mas vai... aí, de acordo com a equipe, assim, entre nós, tipo assim, principalmente nós que está treinando pro sub-18, pro sub-20 o troféu, a gente usa da comunicação assim na hora, sai espontânea, a gente só grita. Deu um grito, já reconhece, né? Porque já tá acostumado no treino a ouvir aquele grito, aí na hora sai tranquilo, né? Mas desde que gente, seja alto. Até no próprio livro aqui, assim, em literaturas, eles trazem, colocado assim, comunicação via oral, com alguma palavra ou um som agudo. Um grito, no caso, né? Ou um som agudo. Combinado. Que fazer ele escutar e botar o braço para trás, tá bom. Bem isso, né? Se estiver esperando certinho, tá bom. E outra coisa, igual eu falei, é muito treinado isso, porque vocês viram que tem aquele treino que é passar o braço bem inclinado para baixo ou o braço bem para cima. Então, os dois têm que estar nessa ligação ali, né? O tanto que vai passar, quanto que vai receber. Então, aqui, por exemplo, sugestão, você pode dividir os alunos, né, e trabalhar com eles, discutir com eles essas táticas de comunicação ou passagem. Inicialmente, pode ser um toque na mão. Então, ali, ao invés de passar um bastão, combinar ali, bater ali, taca a mão para trás, um toque na mão, uma palmadinha. Para percorrer o trecho, também percorrer o trecho pré-estabelecido, e, posteriormente, abordar essas técnicas de passagem. Então, você pode fazer com a criança, vamos dar um toque na mão. Depois vamos passar um bastão, um objeto com o braço para cima, o braço para baixo, a mão de um jeito, de outro. Essas diferenças. Aqui, outra atividade. Utilizar cones ou algum objeto para demarcar o chão, certo? Para determinar ali a distância, né? De um aluno para o outro, pedaços de cabo de vassoura para serem os bastões, montar uma pequena pista de atletismo na quadra ou em outro espaço que tenha disponível. De repente tem lá na escola um gramadão grande, dá para trabalhar. Lembrando que escola grande, gente, é mais ou menos assim, um professor está na quadra, o outro está no gramado, o outro está na sala, às vezes junta duas turmas numa mesma quadra, igual eu já vi aluno me falando lá na unidade Polo, no colégio em Paranavaí, às vezes tem 2, 3 professores tudo junto e misturado, é mais ou menos assim a realidade. Dividir a turma em 4 pessoas, né, podendo ser equipes masculinas ou femininas, num primeiro momento, e depois também trabalhar equipes mistas, misturar meninos e meninas. Aqui, outra sugestão de atividade, na quadra, específico na quadra.
colocar um aluno em cada canto da quadra. Vocês estão vendo aqui o desenho dessa caretinha, como se fossem os alunos. Um aluno em cada canto, para trabalhar o revisamento dessa forma e discutir com os alunos sobre a diferença de distâncias percorridas, daqueles que correram ao longo do comprimento da quadra, que seria aqui, né? E aqueles que correram ao longo da largura, que é menor. Então, discutir com eles essa diferença de distância, se trabalha até aqui a dimensão atitudinal. É justo ou não? Um correu mais que o outro. Vamos sentar para conversar? Fazer um feedback depois em círculo com esses alunos, né? Opções. Utilizar a batida na mão, ou uma régua, um estojo, um pedaço de madeira. Anteriormente citaram o pedaço de cabo de vassoura. Um cabo de vassoura dá para fazer vários bastõezinhos, né? Ou um bastão feito de cano PVC, também outra opção aqui, ó. Pede para ajuda para alguém aí cortar um cano PVC. Então, são maneiras que dá para você trabalhar. São sugestões aqui, tá, gente? Sugestões. Agora, eu vou passar para vocês aqui o vídeo para vocês verem o trabalho da passagem do bastão. Alguns exemplos. É muito engraçado que tem a opção da atividade as alunas fazendo sentadas. Meu Deus, agora eu baixei tanto vídeo. Deixa eu ver qual que... Esse daqui, ó. Não, o engraçado... Eu queria pegar esse vídeo, eu vou ver se eu faço isso. E passar ele por um aplicativo para deixar ele em câmera lenta. Porque elas fazem tão rapidinho que eu queria que vocês pudessem visualizar isso em câmera lenta. Abriu para vocês o vídeo aí? Gente, tá aparecendo no vídeo, na tela? Tá. Tá bom. Observem bem. Deu um segundo, passou pelas 4. Não sei, perceberam? Observa de novo. Jean, a passagem de vocês é parecida com essa, o braço alto, né? É parecida. Sim. Tá? E tem outro vídeo similar, aqui elas estão sentadas, lembrando. O outro, elas já estão, são meninas também, elas estão de pé. Aqui eles falaram vai, igual o Jean falou, que eles costumam fazer. Ô, Jean, olha o tamanho do nome da caixa já aí, né? Olha o patrocínio. Olha o tanto de caixa que tem escrito. Short blues e atrás, tá vendo? Se não fosse a caixa patrocinar nós, o atletismo não ia pra frente, não. Eu sempre lembro do meu amigo, do Eduardo Gauzi, que ele foi bolsista também. Era patrocinado. Pessoal, o que vocês percebam nessa passagem aqui? Vocês acreditam que elas estão treinando para uma prova de 4x400 ou 4x100? O Jonathan que vai responder para a gente. Tá? Cadê o Jonathan? Tá com o microfone aí, Jonathan? Se ele responder no chat, vocês veem aí para mim, tá, gente? Alguém visualiza. E aí, Jonathan, você acha que elas estão... Essa passagem de bastão é voltada para a prova de 4x400 ou 4x100 metros? Jonathan tá aí, gente? Ele respondeu no chat. Tô chamando aleatório. Professor, eu acho que ele nem tá na live, acho que ele caiu. Já saiu, Jonathan? Ah, não, eu tô gravando, hein? Ó, vou jogar na cara lá no grupo depois que você deixou a professora no vácuo. Lucas Rian, fala comigo. Tá aí, Lucas? Oi, professor, tá escutando? Lucas, você acha que elas estão treinando para qual das provas? 4x100 ou 4x400? 4%, professora. Exato. Essa passagem aqui a gente chama de não visual, né? Aí, ó, bem bacana. Gente, eu mando tudo para vocês isso depois, tá bom? Cadê? Ah, essa atividade. Eu amei esse vídeo. Isso daqui é um exemplo de atividade na escola, gente. Ó, observa que eles estão na quadra e o professor fez ali, eu não vou dizer, um grande círculo. Na verdade, um círculo tá oval, mas, né, vocês entenderam. Observa que legal essa atividade. Deixa eu voltar aqui.
Vocês perceberam que tem alguns alunos, quando começou, alguns com bastão e outros não, né? Foi intercalado. Trotar agora, ó. Ó, sempre tem uns fazendo graça. Tinha lá pulando já, né? Gente, isso é um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que eu, professora Aline, fiz na minha aula uma vez. Eu estava trabalhando numa escola e aí, como eu falei para vocês, uma semana a quadra de uma professora, outra semana a quadra de outra. Então, a gente tem que se adaptar com o que tem. E essa semana eu peguei esses alunos, levei eles para um gramado. Tinha um gramado enorme. E eles até jogavam bola nesse gramado, colocaram umas traves lá. Vamos dizer que era um campinho improvisado. Tal do campinho improvisado. Porque é assim, né? O brasileiro, ele vê uma graminha, o que ele vai jogar bola, né? É sempre assim, vê uma graminha ajeitada, terreno, jogar bola. Então, eu peguei os alunos, eu pensei, como que eu vou delimitar, simbolizar a pista de atletismo aqui? Peguei a turma, coloquei sentados, similar a isso aí, oval, assim, sentados, a alguns, e para delimitar como se fosse a pista do atletismo. E peguei 4 para fazer a equipe do revezamento. Então, 4 era a equipe, o resto da sala tudo sentadinho. Imagina, até organizar, era 6º ano. Aí eu usei uma régua de borracha, sabe aquelas réguas que você dobra e não quebra? Não sei se alguém já teve. Eu tenho aqui umas réguas de borracha que não quebra, que dá para dobrar. Peguei aquela minha régua, coloquei eles divididos mais ou menos ali, claro, na mesma distância. E aí eles tinham que fazer o percurso por fora dos alunos que estavam sentados no gramado. Eu fiz assim, então eu consegui trabalhar dessa forma. Deu bem certo, aí eu ia trocando. Depois que aqueles 4 fizeram ali uma corrida de revezamento, eu colocava eles sentados e tirava 4 que estavam sentados e colocava para correr. Vocês podem trabalhar ali, igual sugeriu, de repente só menina, só menino, mas depois fazer misto também. Tem a opção, vamos combinar, vocês podem usar, você sempre deixa também o aluno, trabalha a parte autônoma e crítica do aluno. O que vocês acham? Eles mesmos vão dando sugestões. Vamos intercalar um menino e uma menina? Então, professora, vamos intercalar. Professora, mas o fulano corre menos, o fulano corre mais. Então vamos misturar? Vamos colocar o que tem mais habilidade e o que tem menos na mesma equipe para ter um balanço? Então, até entra a parte crítica dos próprios alunos. O professor, ele abre ali. Eu falo que abre o leque, os alunos ampliam mais ainda, que eles mesmos vão falando, às vezes eles vão falar, professora, mas o fulano não está correndo nada. Nossa, aquele lá corre demais, eu quero ele na minha equipe. É mais ou menos assim que funciona. Principalmente com os mais competitivos, sempre tem, né? Eu era competitiva, eu sei como é que é. Então, gente, são sugestões, então cabe a vocês pensar de que forma vocês podem fazer, de que forma dá para trabalhar, tá? Bom, por hoje é só, tá? A nossa aula. Aí depois eu envio para vocês esses slides e os vídeos que eu passei. E tem mais vídeo aqui. Tem vídeo, assim, de competição oficial, tá? Que dá para vocês assistirem com calma em casa. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Olha, gente, lembra que eu falei para vocês que tinha um aluno me mandando mensagem? Eu acho que é o Jonathan da turma de vocês. Deve ser ele que mandou aqui com a internet caindo e não estava conseguindo entrar. Deve ser isso. Vou parar a gravação aqui. Isso.